Você está ouvindo Radiola Pod Show. Olá, seja bem-vindo ao Radiola Pod Show. Aqui é William Gonçalves e nesse episódio trago para vocês uma história que vai te transportar para um momento de angústia vivida por Paulo Fernandes, um escritor que após anos de dedicação ao estudo perde a visão de maneira inesperada e ao tentar recuperar a luz de seus olhos acaba sendo confrontado com uma terrível realidade ao enxergar o mundo de uma forma completamente distorcida. Os Olhos que Comiam Carne, conto de Humberto de Campos, é uma história que se passa em um ambiente solitário, onde o personagem principal enfrenta uma cegueira inesperada após anos de imersão no conhecimento, o que acaba alterando completamente a sua realidade. Os acontecimentos dessa narrativa nos fazem refletir sobre os limites da ciência, as consequências imprevisíveis de nossas ações e o modo como, ao tentar restaurar algo perdido, podemos nos deparar com uma verdade ainda mais perturbadora. Prepare-se para viajar em um conto que mistura mistério, suspense e uma reviravolta perturbadora, onde a busca pela cura se transforma em um pesadelo e a realidade se desfaz diante dos olhos de um homem que, ao tentar recuperar sua visão, é confrontado com uma visão aterradora e incompreensível. Vamos ao conto. Radiola Pod Show. Na manhã seguinte à do aparecimento nas livrarias do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernandes esperava inutilmente que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido, de costas, na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina. Ele sentia que a noite se ia prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando. Havia barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era noite ainda. Atentou melhor e notou movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura, varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu então o braço e apertou o botão da lâmpada, mas a escuridão continuou. Evidentemente, o dia não lhe começava bem. Comprimiu o botão da campainha e esperou. Ao fim de alguns instantes, batem docemente à porta. Entra, Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor, ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor. Está até acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto? Gritou o homem de letras, com o terror estampado na fisionomia. Está sim, senhor. E o sol está até no meio do quarto. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos e quedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava cego. Acabava de se realizar-se
o que há muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio em breve se espalhava pela cidade, impressionando e comovendo a quem a recebia. A morte dos olhos daquele homem de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho e cujos primeiros cabelos brancos haviam nascido à claridade das lâmpadas, diante das quais passara 8.000 noites estudando, enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que desaparecia. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que se extinguia no meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que o haviam tomado por guia. E foi quando, de súbito, e como que providencialmente, surgiu na imprensa a informação de que o professor Platen, de Berlim, havia descoberto o processo de restituir a vista aos cegos, uma vez que a pupila se conservasse íntegra e se tratasse apenas de destruição ou defeito do nervo óptico. E com essa informação, a de que o eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro, a fim de realizar uma operação desse gênero em um opulento estancieiro argentino que se achava cego há 6 anos e não tergiversara em trocar a metade da sua fortuna pela antiga luz de seus olhos. A cegueira de Paulo Fernando, com as suas causas e sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do professor alemão. Dera-se pelo seccionamento do nervo óptico, e era pelo restabelecimento deste, por meio de ligaduras artificiais com uma composição metálica de sua invenção, que o sábio de Berlim realizava o seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados, assim, para que Platen desembarcasse no Rio de Janeiro por ocasião de sua viagem a Buenos Aires. Três meses depois, efetuava-se de fato esse desembarque. Para não perder tempo, achava-se Paulo Fernando, desde a véspera, no grande hospital das clínicas, e encontrava-se já na sala de operações, quando o famoso cirurgião entrou, rodeado de colegas brasileiros e de 2 auxiliares alemães que o acompanhavam na viagem, e apertou-lhe vivamente a mão. Paulo Fernando não apresentava na fisionomia o menor sinal de emoção. O rosto escanhoado, o cabelo grisalho e ondulado posto para trás, e os olhos abertos, olhando sem ver, olhos castanhos, ligeiramente saídos pelo hábito de vir beber a sabedoria aqui fora, e com laivos escuros de sangue, como reminiscência das noites de vigília, vestia pijama de tricoline branca, de gola caída. As mãos, de dedos magros e curtos, seguravam as 2 bordas da cadeira, como se estivesse à beira de um abismo e temesse tombar na voragem. Olhos abertos, piscando, Paulo Fernando ouvia, em torno, ordens em alemão. Tinha de ferros dentro de uma lata, jorro d'água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. Esses rumores eram, no seu espírito, causa de novas reflexões. Só agora, depois de cego, verificara a sensibilidade da audição e as suas relações com a alma através do cérebro. Os passos de um estranho são inteiramente diversos
aqueles de uma pessoa a quem se conhece. Cada criatura humana pisa de um modo. Seria capaz de identificar agora, pelo passo, todos os seus amigos, como se tivesse vista e lhe pusessem diante dos olhos o retrato de cada um deles. E imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como os de datiloscopia, quando um dos médicos lhe tocou no ombro, dizendo-lhe amavelmente: "Está tudo pronto, vamos para a mesa. Dentro de 8 dias estará bom." O escritor sorriu, cético. Lido nos filósofos, esperava indiferente a cura ou a permanência na treva, não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito na sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se assim, tateando, e pela mão do médico subiu na mesa de ferro branco. Deitou-se ao longo. Deixou que lhe pusessem a máscara para o cloroforme. Sentiu que ia ficando leve, aéreo, imponderável, e nada mais soube nem viu. O processo plateu era constituído por uma aplicação da lei de Röntgen, de que resultou o raio-x, e que punha em contato, por meio de delicadíssimos fios de hemera, liga metálica recentemente descoberta, o nervo seccionado. Completava-o uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular, a qual, posta em contato direto com a luz, restabelecida integralmente a função desse órgão. Cientificamente, era mais um mistério do que um fato. A verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes às curas miraculosas realizadas pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome, em breve, corria o mundo como o de um dos grandes benfeitores da humanidade. Meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande hospital de clínicas se reabriram e Paulo Fernando, ainda inerte, voltava em uma carreta de rodas silenciosas ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas, postas ao longo do corpo, eram como as de um morto. O rosto e a cabeça, envoltos em gaze, deixavam à mostra apenas o nariz afilado e a boca entreaberta. E não tinha decorrido outra hora, e já o professor Platen se achava de novo a bordo, deixando a recomendação de que não fosse retirada a venda que pusera no enfermo, antes de 2 semanas. 12 dias depois passava ele, de novo pelo rio, de regresso para a Europa. Visitou novamente o operado e deu novas ordens aos enfermeiros. Paulo Fernando sentia-se bem, recebia visitas, palestrava com os amigos, mas o resultado da operação só seria verificado 3 dias mais tarde, quando se retirasse a gaze. O santo estava tão seguro de seu prestígio que ia embora sem esperar pela verificação do milagre. Chega, porém, o dia ansiosamente aguardado pelos médicos, mais do que pelo doente. O hospital encheu-se de especialistas, mas a direção só permitiu, na sala em que se ia cortar a gaze, a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram fora, no salão, para ver o doente, depois da cura. Pelo braço de 2 assistentes,
Paulo Fernando atravessou o salão. Daqui e dali vinham-lhe parabéns antecipados, apertos de mão vigorosos, que ele agradecia com um sorriso sem endereço, até que a porta se fechou e o doente, sentado em uma cadeira, escutou o estalido da tesoura, cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. 2, 3 voltas são desfeitas. A emoção é funda e o silêncio completo, como a de um túmulo. O último pedaço de gaze rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Abra os olhos, diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em torno. Olha e, em silêncio, muito pálido, vai se pondo de pé. A pupila entra em contato com a luz e ele enxerga, distingue, vê. Mas é espantoso o que vê. Vê em redor criaturas humanas. Mas essas criaturas não têm vestimentas, não têm carne. São esqueletos apenas. São ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras que abrem e fecham as mandíbulas. Os seus olhos comem a carne dos vivos. A sua retina, como os raios-x, atravessa o corpo humano e só se detém na ossatura dos que a cercam e diante das coisas inanimadas. O médico, à sua frente, é um esqueleto que tem uma tesoura na mão. Outros esqueletos andam, giram, afastam-se, aproximam-se como um bailado macabro. De pé, os olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados numa atitude de pavor e de pasmo, Paulo Fernando corre na direção da porta, que adivinha mais do que vê, e abre-a. E o que enxerga na multidão de médicos e de amigos que o aguardam lá fora é um turbilhão de espectros, de esqueletos que marcham e agitam os dentes, como se tivessem aberto um ossuário cujos mortos quisessem sair. Solta um grito e recua. Recua lento, de costa, o espanto estampado na face. Os esqueletos marcham para ele, tentando segurá-lo. Afastem-se! Afastem-se! Intima num urro que faz estremecer a sala toda. E, metendo as unhas no rosto, afunda-as nas órbitas e arranca, num movimento de desespero, os 2 glóbulos ensanguentados e tomba, escabujando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que, devorando macabramente a carne aos vivos, transformavam a vida humana em torno em um sinistro baile de esqueletos. Eu espero que essa história tenha feito você refletir sobre os mistérios da mente, da percepção e das consequências inesperadas dos nossos desejos. No Radiola Pod Show, cada conto traz um novo olhar sobre o desconhecido e sobre a realidade. Nos encontramos no próximo episódio com mais uma narrativa intrigante. Até lá, siga imaginando e cuidado com o que deseja enxergar. Até breve.